Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 18ª noite. Dinazad, nessa noite, compensou a anterior, acordando muito antes do romper do dia. Rogou a Sherazade que lhe contasse a continuação da história do pescador e do gênio, tão desejada pelo sultão quanto por ela. Vou satisfazer a sua curiosidade e a tua também, respondeu a sultana, se dirigindo a Shahriar. Mal o pescador terminou a história do rei grego e do médico Duban, aplicou-a ao gênio, encerrado no vaso. Se o rei grego tivesse deixado o médico viver, Deus haveria feito outro tanto por ele, mas ele rejeitou suas mais humildes súplicas, e Deus o puniu. A mesma coisa se dá contigo, ó gênio. Se eu tivesse logrado comover-te e obter de ti a graça que te pedia, teria agora pena da situação em que te encontras. Mas como apesar da extrema obrigação que me devias, por eu te haver libertado, persististe no desejo de me matar, devo, por minha vez, ser impecável, deixando-te nesse vaso e lançando-te ao mar. Tiro-te o privilégio da vida até o fim dos tempos. Eis a minha vingança. Pescador, meu amigo, respondeu o gênio, suplico-te, mais uma vez, não cometer tão cruel ação. Lembra-te de que não é bom vingar-se e que, pelo contrário, é louvável pagar o mal com o bem. Não me trates como Ima tratou outrora a Teca. Que fez Ima a Teca? Perguntou o pescador. Oh, se queres sabê-lo, tira-me do vaso. Julgas-me capaz de contar em tão estreita prisão? Contar-te-ei quantas quiseres, se me tirares daqui. Não, disse o pescador, não te livrarei. Já falamos demais. Vou precipitar-te ao fundo do mar. Mais uma palavra, pescador. Prometo-te não te fazer mal. Bem longe disso, ensinar-te-ei um meio de te tornares poderosamente rico. A esperança de poder livrar-se da miséria desarmou o pescador. Poderia ouvir-te se tivesse alguma confiança na tua palavra. Jura-me pelo nome de Deus que farás o que dizes e eu abrirei o vaso. Não creio que sejas capaz de violar tal juramento. O gênio pronunciou o juramento e o pescador tirou imediatamente a tampa do vaso. No mesmo instante, saiu dele uma fumaça e o gênio, retomando a mesma forma de antes, a primeira coisa que fez foi atirar com um pontapé o vaso ao mar. Aquele gesto aterrorizou o pescador, que lhe perguntou: Gênio, o que significa isso? Não pretendeis observar o juramento que acabaste de fazer? E terei de dizer-vos o que o médico Duban dizia ao rei grego: deixai-me viver e Deus prolongará os vossos dias. O medo do pescador provocou o riso do gênio, que lhe respondeu: não, pescador, tranquiliza-te. Só atirei para longe o vaso para divertir-me e ver se tu te alarmavas. E para convencer-te de que pretendo manter a minha palavra, pega a tua rede e siga-me. Pronunciando tais palavras, pôs-se a caminhar na frente do pescador, que, transportando a rede, o seguiu, um pouco desconfiado. Passaram diante da cidade e subiram ao alto de uma montanha, de onde desceram para uma grande planície, que os levou a um lago situado entre colinas. Chegados à margem do lago, disse o gênio ao pescador: lança a tua rede e apanha peixes. O pescador não duvidou que os apanharia, pois vira enorme quantidade deles no lago. Mas o que o surpreendeu fortemente foi notar que os havia de 4 cores diferentes: brancos, vermelhos, azuis e amarelos.
Lançou sua rede e tirou 4, um de cada cor. Como nunca vira peixes semelhantes, não pôde deixar de admirá-los, e refletindo o que com eles ganharia um bom dinheiro, sentiu-se muito alegre. Leva esses peixes, disse-lhe o gênio, ao teu sultão, e ele te dará mais dinheiro do que o que tiveste entre as mãos em toda a tua vida. Poderás vir pescar aqui todos os dias, mas advirto-te de que lances a rede uma só vez por dia. De outro modo, serás vítima da desgraça. Não te esqueças, é o meu aviso. Se o seguires fielmente, hás de ser feliz. Assim, bateu o pé no chão, que se abriu, e tornou depois a fechar, após o engolir. O pescador, resolvido a seguir ao pé da letra os conselhos do gênio, cuidou bem de não lançar a rede pela segunda vez. Retomou o caminho para a cidade, contentíssimo com a pesca e com 1000 ideias sobre sua aventura. Ao chegar à cidade, rumou diretamente para o palácio do sultão, a fim de lhe apresentar os peixes. Senhor, disse Sherazade, já estou vendo o dia e é preciso que eu interrompa. Minha irmã, disse então Dinazade, como são surpreendentes os últimos eventos que acabas de nos contar. Custa-me crer que daqui para frente possas contar-nos outros mais surpreendentes. Minha irmã querida, respondeu a sultana, se o sultão meu amo deixar que eu viva até amanhã, estou persuadida de que acharás a continuação da história do pescador mais maravilhosa ainda do que o começo, e incomparavelmente mais agradável. Shahriar, curioso em saber o resto da história do pescador, adiou a execução da cruel lei.